E aí galera da QG dos Esportes, quem fala aqui é Daniel Guimarães, eu sou narrador aqui da QG sobre NFL, então vamos falar de fun facts da NFL, fatos que aconteceram e que vão continuar acontecendo pela semana 1 e 2 da NFL, que rolaram, já começa a semana 3 da temporada de 2022 da National Football League. E se tratando de facts da NFL, vamos começar por times que não vencem, que não perdem e que tem um longo jejum aí pelo meio do caminho. Começando pelo primeiro, né, que o mais conhecido, que todo mundo já tenha visto falar pelo menos uma vez desde o início da temporada da NFL, que os times defensores, os atuais campeões da NFL, eles não perdem desde 2017. O último que perdeu foi esse aqui, ó. O New England Patriots perdeu por 42-27 no início da temporada de 2017 da NFL contra o Kansas City Chiefs. Depois disso, só teve vitória. Os Eagles venceram 18-12 os Falcons. Os Patriots, na verdade, os Patriots não jogou o kickoff, de verdade, o primeiro jogo que abre a temporada. O primeiro jogo que abriu a temporada de 2019 foi Packers e Bears, por conta era a comemoração de 100 anos da NFL, então eles colocaram a rivalidade mais antiga da liga para abrir a temporada, e os Patriots jogaram o primeiro Sunday Night Football daquela temporada contra o Pittsburgh Steelers e venceu por 33-3. Depois, no ano seguinte, os Texans, que já tinham perdido feio no Divisional Round para os Chiefs na temporada anterior, voltou a perder para os Chiefs por 34-20, e os Buccaneers no ano passado venceram 31-29 contra o Dallas Cowboys, e agora os Rams batem essa escrita aí de 4 temporadas consecutivas que os atuais campeões tinham vencido na primeira semana, e os Bills venceram por 31-10 a equipe do LA Rams. Outra é sensacional: o Indianapolis Colts estão há 9 anos sem vencer o jogo 1, a semana 1 da NFL. E eu vou trazer aqui uns dados mais legais, que é de 2001 a 2010, que é a primeira década, né, da década de 2000, depois da década de 2010, que estamos presente agora, que é a década de 2020. Por quê? 2001 a 2010 foram 10 jogos da semana 1, obviamente, 7 vitórias, 3 derrotas com Peyton Manning quarterback. 2011, Peyton Manning sai do Indianapolis Colts, Peyton Manning não jogou na temporada de 2011. 2011 a 2022, o Indianapolis Colts só tem uma vitória. Uma vitória apenas. 10 derrotas e um empate. Sim, senhoras e senhores. A única vitória de Indianapolis Colts foi contra o antigo Oakland, que agora é Las Vegas, Raiders, por 21-17 no Lucas Oil Stadium. Foi a segunda temporada de Andrew Luck como quarterback da equipe de Indianapolis. Naquela temporada eles pelo menos conseguiram ir aos playoffs e conseguiram uma virada sensacional contra o Kansas City Chiefs. Mas é a única vitória de Indianapolis na semana 1 desde 2013. E ali no final da década de 2010 já tinha perdido uns 2 jogos pelo menos da semana 1 da NFL. E depois que o Peyton Manning saiu, a corrida desmigolou de vez, perdeu 10 jogos. Veio a vitória na temporada de 2013, e de lá pra cá foram 8 derrotas e um empate contra o Houston Texans na semana retrasada. E outro que quebrou um jejum grande: o New York Giants não vencia os 2 primeiros jogos da temporada da NFL desde 2016. Naquela temporada terminou com 11 vitórias e 5 derrotas e foi para os playoffs, onde perdeu para os Packers no Wild Card. Mas na temporada de 2013 venceu o Cowboys por 20-19, bateu o Saints por 16-13, e na semana 3 perdeu para o Washington por 29-27. Será que os Giants vão conseguir repetir a feita de 2016 e ir para os playoffs? Esse time precisa muito ir para os playoffs. E agora vamos falar aqui de uma freguesia gigantesca. Se o Pittsburgh Steelers é filho do New England Patriots, o avô dele é o Miami Dolphins. Porque o Dolphins surra o New England em Miami desde sempre. Desde sempre. Os últimos 10 jogos de New England em Miami foram 2 vitórias de New England e 8 derrotas. Com o Tom Brady foram 18 jogos no total, excluindo em 2008 ele não jogou. Então são 18 jogos no total de 2001 até 2019, e foram 8 vitórias e 10 derrotas jogando em Miami, na Flórida. Na história são 41 vitórias de Miami e 17 derrotas.
17 vitórias de New England apenas, metade delas, quase metade delas foram com Tom Brady. E são 4 vitórias seguidas de Miami, é a melhor sequência desde 99 a 2001, onde eles venceram 5 vezes, foi na época de transição de Drew Bledsoe para Tom Brady. E se vencerem mais um jogo, que ainda vai ter mais um jogo entre os dois times na temporada, que se não me engano vai ser em janeiro, né? Vai ser bem no frio de Foxborough. Se Miami vencer, vai igualar essa sequência de 5 vitórias consecutivas contra New England. E vamos aqui falar rapidamente aqui sobre os líderes da rodada da semana 1 da NFL, que foi o líder de passe, de corrida e recebendo passes, o quarterback que mais passou a bola, o quarterback que melhor jogou na semana 1 foi Patrick Mahomes, que ele teve 39 passes tentados e 30 foram completos, foi uma porcentagem de 76,9%, foram 360 jardas, 5 passes para touchdown com um passe mais longo de 35 jardas, 144,2 no rating e a vitória de 44-21 contra o Arizona Cardinals. Correndo com a bola foi Saquon Barkley do New York Giants contra o Tennessee Titans. Ele teve 18 toques na bola, 164 jardas, 9,11 jardas por jogada. Ele teve 68 jardas, a jogada mais longa dele, um touchdown e ainda para aderir a estes números, a conversão de 2 pontos, no qual deu a vantagem no placar para a equipe dos Giants, que venceram por 21-20 a equipe do Tennessee Titans. E recebendo passes foi Justin Jefferson do Minnesota Vikings contra o Green Bay na semana 1, 9 recepções, 184 jardas, ele teve o passe mais longo dele de 164 jardas que ele recebeu, 2 touchdowns anotados na vitória por 23-7 contra o seu maior rival na divisão. E falando agora sobre a semana 2, mas também com o mesmo assunto, que é o companheiro do Justin Jefferson do Minnesota, que é o Kirk Cousins. Esse tem números ridículos, senhoras e senhores. Kirk Cousins, ele tem 2 vitórias e 10 derrotas jogando na segunda-feira à noite, nos prime times de segunda-feira à noite. Prime times é jogos de segunda, terça e domingo à noite, horário nobre, a tradução mais literal. E os jogos que ele teve de segunda-feira à noite foi com a camisa do Washington, que era o Washington Redskins da época, e agora com o Minnesota Vikings. E eu vou listar aqui para vocês os 12 jogos que ele teve com a camisa dos dois times. 2014, camisa de Washington, agora todos os jogos com a camisa do Washington. 2014, semana 8, contra o Seattle Seahawks, primeiro jogo de prime time dele, perdeu por 27-17. Até ok, até porque o Seattle era um timaço em 2014. Temporada de 2015, semana 13, contra Dallas Cowboys, perdeu por 19-16. Em 2016, na semana 1 contra o Pittsburgh Steelers, perdeu feio por 38-16. Também em 2016, na semana 15, contra o Carolina Panthers, perdeu por 26-15. E na semana 4, na temporada de 2017, contra o Kansas City Chiefs, perdeu por 29-20. E o último prime time dele com a camisa de Washington foi na semana 7 contra o Philadelphia Eagles e perdeu por 34-24. Já agora com a camisa de Minnesota na temporada de 2018, na semana 14 jogou de novo contra o Seahawks e perdeu por 21-7. Semana 13 de 2019 jogou de novo contra o Seahawks e perdeu por 37-30. Foram 3 derrotas já para Seattle. E 3 semanas depois, contra o Green Bay Packers, perdeu por 23-10. E, se não me engano, foi esse jogo que definiu a divisão norte da Conferência Nacional da NFL. Já em 2020, na semana 10, a primeira vitória, ufa, de Kirk Cousins, jogos de segunda à noite contra o Chicago Bears por 19-13. E aí na temporada seguinte, na semana 15 também, contra os mesmos Chicago Bears, venceu por 17-9. Aí se não for contra o Chicago não ganha, né? Sem o Chicago eu não consigo. Aí agora chegamos na semana 2 na temporada da NFL de 2022, onde perdeu para os Eagles por 24-7. E esse foi o pior jogo dele em termos de interceptações na carreira dele em jogos de segunda noite, porque ele sofreu 3 interceptações nesse último jogo contra os Eagles e apenas um passe para touchdown. Ao todo ele teve 17 passes para touchdown e 11 interceptações nos jogos de segunda-feira à noite. Esse é o Kirk Cousins, e em segunda-feira à noite, se ele for contra o Chicago, ele não ganha. E agora vamos falar de uma linha ofensiva que é mais vazada que o time do Washington Commanders, que é a linha ofensiva do Cincinnati Bengals.
Se a linha ofensiva do Cincinnati Bengals fosse a justiça brasileira, ela seria tão furada, nossa situação seria muito pior do que está agora. Se a linha ofensiva do Cincinnati Bengals fosse uma mãe, ela não ia conseguir proteger o seu filho. Eu digo isso porque o Joe Burrow, nos últimos 2 jogos, desses primeiros 2 jogos da temporada de 2020, sofreu 13 sacks. Foram 7 contra Pittsburgh, perdendo 39 jardas, e foram 6 no último domingo contra o Dallas Cowboys, perdendo 34 jardas, ou seja, foram 13 sacks e 73 jardas cedidas, 73 jardas melhor, perdidas pela equipe do Cincinnati Bengals, que perdeu os 2 primeiros jogos. Primeiro para o Pittsburgh Steelers por 23-20. Nesse jogo ainda o Joe Burrow teve 4 interceptações, mas ainda assim conseguiu empatar o jogo e levar para a prorrogação, onde perdeu a partida no field goal do Boswell. E no último domingo, onde perdeu para os Dallas Cowboys por 20-17. Então o Joe Burrow, cara, tá em apuros, começa 0-2 na temporada de 2020, o atual vice-campeão da NFL. Se essa linha ofensiva não se reajustar até o fim da temporada, até lá acho que o Joe Burrow não sobrevive. Agora vamos falar de uma das coisas mais legais na NFL, que é pontuação. E quando os ataques pontuam bastante, é muito bom, muito gostoso de assistir. E o Detroit Lions soma 71 pontos nos 2 primeiros jogos, e isso não acontecia desde 2011. Na temporada de 2011, eles chegaram a 2 jogos e conseguiram 75 pontos nesses 2 primeiros jogos e tiveram 2 vitórias e nenhuma derrota. E em 2012 foram 3 jogos para conseguir somar 70 pontos, né? E no final do jogo acabou passando para 87 pontos, no qual eles tiveram ali nos 3 primeiros jogos, eles concluíram 1 vitória e 2 derrotas. Em 2013 foram 3 jogos para chegar nos 70 pontos, passaram a chegar até, no final daquele jogo, chegaram até 82 pontos e tiveram 2 vitórias e 1 derrota nas 3 primeiras semanas. Em 2014 foram 4 jogos para chegar nos 70 pontos e no final de tudo eles conseguiram 85 pontos com 3 vitórias e 1 derrota. Em 2015 eles tiveram que chegar a 5 jogos para somar os 70 pontos e acabaram ultrapassando até chegar nos 83, mas somaram 5 derrotas nessas primeiras semanas. Em 2016 foram 3 jogos para chegar nos 70 pontos, no qual passaram até 81 e tiveram 1 vitória e 2 derrotas. Em 2017 foram 3 jogos para chegar nos 70 pontos e passaram para 80, no final das contas passaram para 85, tiveram 2 vitórias e 1 derrota. Em 2018 foram 3 jogos também para chegar nos 70 pontos e ter 1 vitória e 2 derrotas. Em 2019 foram 4 jogos para passar dos 70 pontos e chegar a ter, no final de tudo, 97 pontos, e ter 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate ainda no fim das contas. Em 2020 foram 3 jogos para chegar nos 70 pontos, tiveram 1 vitória e 2 derrotas. Em 2021 foram 4 jogos para passar dos 70 pontos e chegar a 4 derrotas seguidas nas primeiras 4 semanas. E agora em 2022 é um dos times que mais pontua na NFL, com 71 pontos somados nos 2 primeiros jogos, com 1 vitória e 1 derrota. E na temporada de 2022, o Detroit Lions soma 71 pontos nos 2 primeiros jogos, com 1 vitória e 1 derrota. Porém, é um dos times que mais pontuam na NFL, atrás do Buffalo Bills, igual ao Kansas City Chiefs, também tem 71 pontos. E o time dos Lions está na frente de Baltimore Ravens, que pontuou 62 pontos, Miami Dolphins, que chegou também aos 62 pontos no último jogo, está na frente dos Eagles, está na frente também do Tampa Bay Buccaneers, que pontuou agora somente 39 pontos nos 2 primeiros jogos. E agora os líderes da semana 2 da NFL, tivemos os líderes de passe, o Tua Tagovailoa do Miami Dolphins contra o Baltimore Ravens, que nós transmitimos aqui na QG dos Esportes no último domingo. Ele teve 36 passes completos de 50 tentados, 72% dos passes completos, 469 jardas, 6 passes para touchdown e 2 interceptações. O passe mais longo dele foi de 60 jardas e ainda foi touchdown nesse passe, rate de 124,1 e vitória por 42-38, que é melhor ainda. E agora correndo com a bola, o Aaron Jones do Green Bay Packers contra o Chicago Bears, ele teve 15 toques na bola, com 182 jardas totais. A corrida mais longa dele foi de 36 jardas e 1 touchdown, na vitória por 27-10 contra Chicago. E só não deixando passar, David Montgomery também no mesmo jogo teve 122 jardas em 15 toques na bola.
E líder recebendo passes foram o Tyreek Hill com 11 recepções, 190 jardas, 2 TDs recebidos. Mas do lado dele também teve o Jaylen Waddle com 11 recepções, 171 jardas, 59 jardas foi o passe mais longo que ele agarrou e 2 TDs anotados no jogo na vitória contra o Baltimore Ravens por 42-38. Que pegou fogo essa dupla ofensiva, foi brincadeira no segundo tempo contra o Baltimore Ravens. Beleza, galera? Então são esses facts da NFL na semana 1 e 2, já fazendo já um compilado aqui de informações das 2 primeiras semanas da NFL. Provavelmente eu volto então na outra semana, falando de semana 3 e 4, ao menos aconteça muita coisa legal na semana 3, e aí eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal do QG dos Esportes, beleza? Então vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações de vídeos, e a gente vai se ver por aqui aos domingos que temos transmissões da NFL, e também temos outros conteúdos que vamos trazer para vocês com curiosidades, análises de cada rodada e também de pré-jogo de cada semana, beleza? Muito obrigado, você que assistiu até aqui, até a próxima, fui!